eu sou a pessoa que falou que a Selic não chegaria em 1 dígito. E nesse contexto de Selic, eu já queria compartilhar rapidamente a carteira do fundo para entender com a Elo quais ações podem ser mais beneficiadas ou prejudicadas com essa manutenção agora e com essa... Você falou um pouco sobre isso também, mas com esse nível da Selic alto ainda, que pode perdurar. Imagina se perdura aí esse nível, né? Não 10,5, mas sei lá, 9,5, 10, sei lá, 1, 2, 3 anos. Enfim, a gente vê a carteira aqui, ela é de novembro de 2023, que é a última do mais retorno aqui, que puxa da CVM. Claro, mas que não mudou essencialmente, tá? Ah, então, beleza. Então aqui a gente tem... Só vou falar as primeiras aqui, né? Que a gente tem a Ambipar, que a gente falou um pouquinho aqui. Priner, Serviços Industriais. O percentual aqui está na direita, 6,4%. Eu já falou que a Ambipar está mais, mas enfim, só para dar um panorama geral da carteira. 3tentos Agroindustrial, Moura Engenharia, Simpar, JHSF, eu sei que o Dani gosta muito também. Essa a gente concorda. Né? Lave Empreendimentos Imobiliários. Essa eu zerei. Zerou aqui, né? Subiu muito, fez muito. Oncoclínicas, Jales Machado, Randon. Essa a gente concorda. Par, Mills. Enfim, eu queria... Mills eu zerei também, tá? Zerou, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho da composição da carteira do fundo, principalmente mediante a taxa de juros atual. Quais podem ser mais beneficiadas, quais não, enfim. Se porventura, se você vislumbrar, né? Aí falando um pouquinho sobre macro, que a taxa possa ficar... Eu sei que o fundo não é macro, não é um top-down da vida, mas se ficar muito tempo, você eventualmente muda a carteira de forma um pouco mais agressiva ou não? Fala um pouquinho para a gente desse contexto, eu acho legal. Deixa eu dizer de duas maneiras diferentes, tá? A primeira delas é que se você for puxar tweets antigos meus, eu sou a pessoa que falou que a Selic não chegaria em 1 dígito, tá? Aí você fala assim, então você é doida, porque você tem essas empresas alavancadas, sendo que você acha que não chega em 1 dígito. E é uma crítica válida, tá? E aí, assim, eu acho que a discussão é, se você for olhar operacionalmente as empresas, elas estão entregando valor. Aí, de novo, né? Eu acho que existiu ali uma destruição e considera aí que essa destruição total, ela justificaria uns R$10, por exemplo, na Ambipar, tá? Talvez uns 15. Então, dos 60 para o 45, digamos, foi uma queda por essas diluição, pagamento de pênalti, de dívida, mas assim, a discussão o que você sempre tem que olhar é o seguinte, a empresa está alavancada? Está. Qual é a diferença entre o retorno dela de projeto, mas o executado, né? Não o projetado, mas o retorno dela por contrato e a taxa de juros. E aí a gente falou da Ambipar. Aí eu vou falar de Ambipar e Simpar, porque são as mais alavancadas, e essas são as empresas que mais ganham, tá? Num cenário de uma queda relevante de juros que não vem. Mas assim, então qual que é o retorno de contrato da Simpar? Na Vamos, na JSL, assim, eles não falam o número abertamente, mas assim, se você fizer a conta, puxar a conta para trás, assim, eu vou dizer assim, Vamos na JSL, o retorno é na casa de 22% ou mais, na Movida é na casa de 18%, e nas fechadas com contrato, eu estimo que seja assim, 18 no projeto base, e que esse número pode chegar até uns 26, se assim, tipo assim, se a Ciclos conseguir vender biogás, aí você começa a aumentar esse retorno, tá? Então, a discussão essas empresas, elas estão equacionadas para conseguir navegar numa taxa de juros maior. O que seria meu medo, por exemplo? Você pega uma empresa que investe com retorno de 13% ao ano. Porque uma coisa é você está dando, você fala assim, mas a Ambipar e a Simpar está até um pouco abaixo, porque a Vamos teve uns probleminhas ali, e porque ela tem uns ativos que ainda não estão dando retorno, tipo o Porto. O Porto, eu acho, porque eles falam que eles vão vender ativo da holding, no meu chute é o Porto, tá? O Porto, eles investiram 60 milhões de reais, acho que mais uns 400 de CAPEX, se não me falha a memória, mas pode ser que esse número não esteja certo, mais uns 400, e a estimativa é que esse Porto vale cerca de 1,5 bi, e tudo isso foi feito em 5 anos, então é tipo uma multiplicação de capital relevante para 5 anos.
Mas aí a discussão, então, assim, cara, essas empresas vão sobreviver, essas empresas estão, e assim, aí qualquer ganhozinho a mais, porque eles fazem esse é o retorno de projeto, tá? Mas assim, se eles conseguirem ser mais eficientes em qualquer coisa, eles dividem metade desse ganho com o cliente e se for menos eficiente, eles renegociam com o cliente. Então, as empresas vão sobreviver. O que acontece, e aí essa é a discussão do curto e longo prazo, é que o dinheiro grande no Brasil não está na mão de investidor de longo prazo. E essa é a diferença da volatilidade, é muito por conta disso. O que acontece? Então, o juro estava 2, a Simpar estava 17. Aí o juro foi para 14, a Simpar foi para R$12. Aí o juro está mas foi para R$12 e o juro ficou em 14, lá 13,35. Aí ficou nesse lenga-lenga. Então, cada vez que falam que o juro vai cair, não acontece nada com o Simpar. Quando falam que o juro vai subir, a curva longa estava apontando para cima, por isso que eu acho que essa Selic tendo sido mantido não é tão ruim. Aí a Simpar caía de novo, e a Simpar caía de novo, e a Simpar caía de novo. Por quê? Porque o pessoal fala assim, quem que é ligado a juro? É Simpar. Aí cai um outro tanto. Então, assim, quando o juro foi para 14, a Simpar estava R$12. Qual que é meu ponto? Meu ponto é que, assim, essas empresas todas que eu tenho, elas trabalham com uma exigência de retorno acima de 15%. Quem tem que se preocupar são empresas de retorno menor. Tipo, empresas de concessionária, essas empresas que bidam concessão, que são retornos menores, tipicamente. Então, no final das contas, assim, o que eu tenho nas... Aí você fala assim, Elô, mas o ROIC da Simpar está em 11%. Verdade, já esteve maior, já esteve menor. Chegou a bater 13% o consolidado. Mas o ROIC da Vamos, com esses problemas todos na concessionária agora absorvidos no resultado, o ROIC da Vamos é 18%. O ROIC da JSL, que, tipo, antigamente não dava para enxergar porque ela tinha tanta despesa pré-operacional e ela pagou um pênalti para ter a escala que ela precisaria para ter um retorno, o ROIC da JSL está na casa de 16% e crescendo. A JSL, inclusive de semana que vem, nesse horário das 8, eu vou fazer uma live com eles. A JSL, ela é aquela empresa que está bonitinha, ela está crescendo a receita 15%, o EBITDA 20% e o lucro 30%, acho que até mais. 30%. Então, ela está mostrando o ganho de eficiência com a alavancagem operacional e com a alavancagem financeira. De novo, não gera caixa porque cresce muito. Então, assim, no final das contas, você pode discutir assim, a CBA. A CBA é uma empresa que hoje tem algum problema ali, mas você tem metade do mercado de alumínio e a CBA foi uma posição que subiu muito e cresceu na carteira, tá? Eu comprei bastante ali no R$4, R$5, ela subiu muito e cresceu na carteira. Infelizmente, isso não foi suficiente para salvar o que caiu no Simpar, então... Mas, enfim, então, no final das contas, assim, a empresa que eu ainda tenho, tá? Que eu acho que pode ser, que é um problema, mas que já é menos de 1% do fundo, é a AgroGalaxy. Então, acho que essa, sim, é uma empresa que, tipo, eu deveria ter feito um stop loss uns 4 meses atrás, quando ela deu uma altinha depois do resultado. Eu queria aproveitar e falar de Simpar o seguinte... fazer aquela pergunta que as pessoas físicas costumam fazer. Por que ter a controladora e ter também as controladas na carteira? Tem JSL, Vamos. E queria aproveitar e te perguntar também com relação à compra que teve no último mês de diretores e tudo da Movida. Se você acredita que talvez... A JSL foi um super turnaround, né? Foi uma das maiores altas do ano passado. Mas ela não foi um turnaround, tá? Ela foi só uma... Visão, tá bom. Não é conceitualmente, ok. Mas em termos de price action, foi. É isso. Mas você acredita que talvez a bola da vez seja movida? Já está meio que antecipando isso, no sentido dos controladores, dos diretores já comprando alguma coisa? Deixa eu dizer de várias maneiras diferentes, tá? E não esquece a outra pergunta, por que ter as duas? A Simpar e também ter JSL e Vamos na carteira. Pelo menos, né? Que é o que tá aparecendo. Esse é tipo uma crise pessoal, tá? Talvez eu devesse ter tudo na mesma proporção. Cada uma delas tem um motivo pelo qual vai andar, tá? Então, eu acho que o grosso da geração de valor está na Simpar. E se algum dia o mercado fosse eficiente, então, assim, no momento em que o mercado deixa... Eu acho que o mercado vai ser eficiente quando ela reduzir a alavancagem, e ela só é o que ela é porque ela teve essa alavancagem. Mas o meu ponto é, a JSL é a empresa que hoje é a perfeitinha do grupo, tá? Isso. Então, ela é a empresa que
ela é a empresa que, assim, o que eu falei de Raia, VEG, é a JSL. Então, se ela... E isso é uma discussão que eu tenho com a empresa, porque, assim, que ela tem a dificuldade de ser do Grupo Simpar. Se ela não tivesse debaixo do grupo e a pessoa não ficasse discutindo, se subiu, o Fernando vai vender, que eu acho que não, eu acho que o Fernando é mais comprador de tudo do que vendedor, mas, assim, ela é a empresa hoje perfeitinha, mas ela é menos líquida. Então, eu tenho a JSL porque ela é a perfeitinha. Na verdade, uma parte disso relevante eu zerei para botar em Simpar, como no momento em que a JSL não tinha caído, agora ela estava caindo, eu comecei a botar um pouquinho mais em JSL de novo. Mas essa alocação fica aí pelo grupo. A Vamos é a mais líquida. Então, assim, se o mercado for virar e falar assim, não, agora eu vou comprar, tipo, pode ser que até no primeiro susto a Simpar ande mais e ela deveria andar mais. Por quê? Porque ela tem a mesma questão do equity que a Ambipar e é mais bizarro, tá? O equity da Simpar, se eu não me engano, tá valendo 10% do EV dela. Então, basicamente, isso quer dizer assim que é a mesma situação, né? Para cada ponto de múltiplo. E a situação não é nova, né? Porque a Simpar, em 2018, ela ainda era só JSL. A holding era só JSL. Uhum. E eu lembro que ela tinha uma dívida que eu cheguei a fazer um relatório que era 1000% do patrimônio líquido. Esse número fica na minha cabeça. E depois ela subiu 1000%, exatamente, porque foi saindo dívida e entrando... Acho que subiu uns 3, subiu uns 1.300%. Foi isso aí, eu peguei essa... 19, aí então, e ela bateu se ela 70, subir, não seria algo novo. Já foi algo que já aconteceu no passado. Ela foi de 4 para 70, tá? Porque o grosso da minha posição eu comprei nesse dia. Eu lembro até onde eu estava, que era num parquinho com as crianças. Olha só. Mas assim, eu comprei assim, ela bateu 3,98 e eu comprei a 4,24. Que é equivalente a 1,6 do preço de hoje. Porque... Visita mais esse parquinho que ele traz. Pois é, tô precisando, né? Então. Mas então essa é a questão. A geração, então, se o mercado fosse eficiente, o retorno da Simpar seria maior. Porque assim, você tinha lá só JSL, aí do nada você tirou uma Vamos, que hoje está valendo se bobear mais do que o grupo como um todo. Hoje não está, mas assim, mas que hoje é de onde vem o valor. E é a empresa que tem o maior retorno do grupo, tá? Então, assim, aí do nada ela foi lá e tirou uma Movida que hoje entrega um retorno equivalente, porque o retorno da Localiza caiu muito, a Localiza está numa fase bastante difícil, mas assim, ela do nada fez uma Movida, e aí do nada ela está tirando um porto, que ela botou quase nada de dinheiro e vai tirar um porto, entendeu? E aí você, do nada, tem a maior, uma das maiores redes de concessionária do Brasil. Então, assim, se você for ver, eu acho que o grosso da geração de valor, o carrego de longo prazo da Simpar tende a ser melhor. Mesmo com todas as discussões de quanto que vai para a dívida. Porque o problema é que é o seguinte, sabe qual que é meu sonho? Que a Simpar congelasse, eu sei que assim, na prática não é possível, mas que ela zerasse os investimentos por 2 trimestres, zerasse. Não renova carro, não renova caminhão, nada, porque para o mercado entender o tamanho da geração de valor. Então, assim, só que assim, ou da geração de caixa que ela tem. Mas a discussão é por isso. A JSL é a perfeitinha, então hoje ela deveria ter um múltiplo maior. A Vamos, ela é a mais líquida. A Movida, que foi a sua pergunta, é a empresa que está num ramp-up bizarro de resultado. E ela tem um par perfeito. É a única que tem um par perfeito, que é a Localiza, que é uma empresa que, mesmo descontada, o múltiplo é 3 vezes da Movida. Então, assim, então, a Movida tem esse ganho, eu não tenho tanto Movida, porque o retorno de longo, digamos assim, o carrego da Movida eu gosto menos. O trade da Movida, quem é do trade, quem entende bem, tem muitas pessoas que são trade que estão compradas em Movida. A Movida, para mim, é a bola da vez. Eu não sou trader, mas para mim a bola da vez é Movida. Se a Movida andar dentre elas. Mas se a Movida andar sem paranda. E ainda pode sair uma Ciclus daí do meio, né? Não, a Ciclus ela é bizarra, porque ela... Tudo bem que a Horizon está crescendo também, mas a Ciclus, ela vai... Assim que ela finalizar Belém, ela vai ser o tamanho que a Horizon tem hoje, né? E vale marcada 0.